programa de hoje nós temos uma convidada muito especial. Chama-se Eliane Giardini. Eliane, antes de tudo, queria agradecer a sua colaboração, a participação conosco hoje. Eu queria começar por um momento que você está vivendo agora, que é uma novela que fez um sucesso tão grande aqui no Brasil e que agora também está fazendo um sucesso muito grande em Portugal, que é Avenida Brasil. Se eu te perguntar qual foi o clique que transformou essa novela num grande sucesso, num grande fenômeno? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Imagina, todo mundo queria saber o que é que acontece. Não, se a gente soubesse, a gente conseguiria fazer uma por ano. Assim, não tem receita, né? Aí é que é o grande mistério de tudo, né? Assim, escreve-se novelas, e Novelas Brasil é um país que tem, assim, né, é expert em fazer grandes novelas, mas é uma ou outra que extrapola, né? Que faz esse sucesso além do que aquele sucesso normal que a Globo já obtém há tantos anos, né? Não sei, muito se perguntou o que fazia da Avenida Brasil, esse fenômeno que foi aqui no Brasil. Não sei qual a receita, 20 e poucos personagens só, excelentes personagens, né? Uma trama muito bem urdida. A impressão que eu tenho é que certeza que eu tenho que o João Manuel também é um autor que não espera muito a receptividade do público, ele vai escrevendo a história dele. Eu li a sinopse dessa novela até o capítulo 100 e ele obedeceu rigorosamente a sinopse. Então, imagino que é um autor às antigas, né? Como antes os autores escreviam as suas histórias, sem tanta interferência de audiência ou de grupos de estudo. Como tem muito hoje, eu acho que às vezes isso interfere negativamente. Eu acho que uma grande história você tem que deixar na mão do autor, porque a coisa mais importante que tem numa novela é o autor, né? Já vi grandes personagens serem feitos por atores médios, né? E fazer acontecer, e nunca vi acontecer o contrário. Quer dizer, a coisa mais importante na televisão é o autor, é a história e é o personagem que ele cria para você atuar. Mas quando a gente fala de fenômeno, é preciso as pessoas perceberem que a novela lá ainda não está tão adiantada, claro. Mas nós aqui já conseguimos perceber o que foi, até porque o último capítulo foi a cidade uma coisa parou. Sobrenatural. O Brasil parou. O Brasil parou, parecia-se uma final de Copa do Mundo, uma coisa assim, todos os lugares, tudo, até teatro, restaurantes, todos tinham equipados televisores para as pessoas não perderem o último capítulo. Era assim, e não era uma novela que tinha só um gancho, digamos assim, entendeu? Só vamos saber quem fez no último capítulo. Não era, não. Era uma novela que ela obedecia a uma configuração de seriado. Ele abria uma história, essa história se encerrava no final da semana, entendeu? Isso toda semana, isso fazia com que a novela ficasse muito dinâmica e prendesse muito o espectador, né? E, no entanto, também foi um trabalho que inovou, não é inovar, mas em termos de edição de vídeo, fotografia, luz, foi um trabalho mais elaborado também, diferenciado nesse sentido? Não, eu acho assim, que a cada trabalho, né, os diretores todos, eles vão a feiras e de vídeos e de áudios, estão sempre trazendo novidades, né, para as suas novelas. Eu acho que a qualidade técnica, ela é excepcional da TV Globo. Em Portugal aconteceu algo similar, já há algum tempo atrás, na primeira edição que passou a Gabriela, a novela Gabriela. Então, as pessoas realmente ficavam muito atentas e até a situação da energia que se gastava, porque o país parava, depois do fim da novela, houve um consumo maior e houve picos mesmo de consumo de energia. Isso foi aqui também nesse nível. Eu vivi também uma outra novela que também aconteceu isso, que foi o Clone. O Clone, não sei como é que foi no resto dos outros países, mas aqui no Brasil também foi assim uma coisa extraordinária. Extraordinária. Inclusive porque a gente estreou a gente estreou dia 1º de outubro, foi no 11 de setembro que aconteceu o que aconteceu. A novela saiu, nós já estávamos gravando desde julho, tiraram do ar, porque não sabia como é que ia ser aquilo, como é que ia entrar aquilo no ar, não sabia se aquilo ia ser rejeitado ou não. Aos poucos foi entrando e a novela arrebentou. Enfim, eu já vivi isso também, mas isso é o tipo da coisa que não tem receita, né? Não tem receita. E o seu personagem era um personagem também
com algumas características especiais. Era a Muricy, era a mãe do Tufão, personagem principal da novela. Então, isso que eu acho, o João Emanuel, o autor da novela, no final, né, quando a gente já tinha terminado, ele falou para mim que ele temia muito, porque era uma mãe de família, né, a mãe do jogador de futebol, né, aquela mãe forte, né, que trabalhou a vida toda até como camelô, que sustentou a família, porque o marido era um bom vivão, o Leleco vivia jogando sinuca, ela que sustentou a casa e tudo isso, até que o jogador começou a dar certo, começou a ficar rico, então moravam todos juntos na mansão e a mãe tinha o lugar dela lá dentro daquela casa, né, como a matriarca da família, né. Ao tal ponto que chega um momento, ela separa do Leleco, começa a namorar um rapaz mais novo e traz o rapaz mais novo para morar dentro de casa. O João, ele disse que teve receio dessa trama, entendeu? Ele falou, acho complicado, porque a Muricy tinha assim, ela era namorava e tinha as suas saídas com o Leleco, mas ela era a mãe do Tufão, né, daquela casa, né? Como é que ia trazer o namorado para dentro de casa e tudo isso e tal? E, no entanto, a família tinha uma empatia tão grande, era tão humana e tinha caído tanto no gosto do público que não teve nenhuma rejeição. Muito pelo contrário, as pessoas amavam o Adalto. No final até houve uma torcida, ninguém sabia como é que ficava, se ela ia terminar com o Adalto, se ela ia terminar com o Leleco. Ficou dividido mesmo a coisa. No fim há um regresso ao marido. Ao marido. Porque ela começa a namorar, o marido começa a sair com uma garota mais nova e se separam. Aí ela arruma também um garoto mais novo. Mas aí eles começam a trair os namorados, o casal, né? O casal começa a ter recaídas. Isso ficou muito simpático, as pessoas adoravam o casal Muricy e Leleco, o casal velho, entendeu? É engraçado. Apesar de gostarem também dos parceiros mais novos, a torcida era mesmo para que o casal ficasse juntos, né? Bom, Eliane, você tem uma história fantástica, tem um hall de 44 trabalhos na televisão, cinema. Na televisão... Teatro, eu estou em cartaz agora com uma tragédia grega, estou fazendo a Jocasta do Édipo Rei, estou estreando agora em São Paulo, dia 23, inclusive, estreio agora em São Paulo. Foi um ano para mim bastante especial, sim, por ter feito um grande trabalho na televisão, por estar fazendo uma tragédia grega, que é uma coisa que eu nunca fiz também. Entendeu? Então eu acho que foi tudo muito especial. Foi excelente, porque eu comecei a ensaiar já no final da Avenida Brasil. E eu senti claramente que em muitos momentos o trabalho que eu estava fazendo no teatro deu uma expandida no meu trabalho dramático na novela, entendeu? Em alguns momentos eu percebi que o trabalho no teatro estava se misturando e bem-vindo, era bem-vindo que se misturasse mesmo, porque o final da novela tem momentos bastante dramáticos, né? Quando o Muricy, que ama a Carminha, de paixão, né? Ela promove esse casamento, né? Ela promove esse casamento. Da história. Total vilã, né? Isso, quer dizer, eu falo desconhecendo a matéria, porque lá em Portugal ainda estamos ali né, a desenvolver. Mas ela é a vilã da história. E a Muricy defende ela. Defende, ama de paixão, entendeu? Aquela mulher. Então, o momento que a Muricy descobre quem é a Carminha, foram cenas bastante dramáticas e tudo isso. Bom, e vamos passar para Portugal. Você tem alguma relação pessoal, familiar? Conhece? Familiar eu tenho, né? Eu tenho um lado materno, a minha família... Minha avó, minha bisavó e tal, são portugueses. E você já teve a oportunidade de viajar? Do Porto. Não, mas não para os lugares de onde eles eram, nunca fui, não. Infelizmente, não. Então tem essa parte da família. E também tenho amigos, de repente, tenho alguns amigos em Portugal. Na época que a gente fez os Maias, por exemplo, com Luiz Fernando Carvalho, a gente teve um grande intelectual português, que era o Carlos Reis, que hoje é professor, eu acho, em Coimbra. Na época ele era diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa. Ele veio aqui para o Rio dar uma palestra sobre essa de Queiroz. Aí nós ficamos amigos até naquela época, tudo. Enfim, é muito próximo, né? Portugal e Brasil é uma coisa, quase que quando eu fui a Portugal, eu fui várias vezes já a Portugal, você é abordada na rua com carinho, como eu sou aqui, né? As pessoas todas te conhecem muito, você é muito familiar lá, E você né? guarda características ou lembranças especiais de alguma coisa que tenha acontecido, de um lugar que você tenha ido? Em Portugal? Portugal. Portugal, o lugar que eu mais lembro, assim, quando eu falo em Portugal, é Sintra, é o lugar que me... mas é belíssimo, né? Eu queria muito morar em Sintra, soube que eu acho que era o Doc Comparato que mora em Sintra, não? Eu fiquei morrendo de vergonha, falei, morrendo de inveja,
de imaginar que ele mora naquele lugar, que é uma coisa, Fabulosa, é uma coisa fora do tempo, não é? Não sei o que é que tem aí, é uma magia louca. E é um lugar que é um patrimônio, é considerado um patrimônio mundial. Agora, além de lugares, você é uma boa gourmet, sentiu diferenças no paladar? Alguma comida típica te prendeu pelos olhos ou pelo estômago? Aí não iria. Lembra nada de especial? Não, lembro de muitos vinhos Os que eu também, né? Não lembro. Doces e os vinhos. Eu acho que eu fui visitar algumas vinícolas lá. Foi a primeira vez em Portugal, inclusive, que eu vi pé de rolha. Sabe aquela pé de cortiça, né? Eu lembro que eu vi e falei, gente, que coisa louca isso. Eu nunca poderia imaginar que eles fazem aqueles recortes, né, no tronco e botam a data que tiraram, né? Para fazer. Aliás, acho que é até uma coisa em extinção. Enfim, eu tinha muita vontade de fazer um passeio. Um dia eu estava numa ponte aérea e aí vi uma revista que tinha assim, um grande passeio, que era na época, né, que começavam essas festas da uva e tudo, que tinham barcos que desciam o rio, né, o Douro, e parando nessas vinícolas. E essas vinícolas já têm hoje 3, 4, às vezes quartos, né, que eles disponibilizam, né, para os turistas e tudo, que é belíssimo, né, você ficar descendo o Douro assim, participando dessas festas e tudo isso. Isso é um programa que eu quero fazer. Outra é nadar naquele Rio Paiva. Rio Paiva. Hã? Rio Paiva, não me lembro. Que é dizem que é um dos rios mais limpos do mundo. Não, agora você me pegou. Dá uma olhada que eu acho que eu tenho quase. Eu tenho uma amiga que foi pra lá e falou assim: eu nadei no Rio Paiva. O Rio Paiva você nada de boca aberta. Eu achei tão incrível isso. Não é fantástico isso? O Rio Paiva. Um dos rios menos poluídos do mundo, onde você nada com a boca aberta. Esse é um programa que eu vou fazer também. Então tá combinado, porque eu também tenho que conhecer, porque ainda não conheci esse Rio Paiva, mas tenho mesmo que ir. Olha, e me diz uma coisa, você nessa sua carreira brilhante, nesse tempo de trabalho na televisão, se eu te perguntasse se existia assim algum personagem que você nunca fez com alguma característica especial, mas que gostaria de fazer, um personagem que ainda não passou na sua história. Tem alguma coisa que você acha? Eu não sei, porque assim, eu comecei fazendo televisão, como eu era uma atriz de teatro e tenho voz grossa, me chamavam para personagens muito densos. Comecei fazendo personagens muito densos e muito dramáticos. Na época, acho que foi do Clone, justamente, ou talvez antes, uma novela antes, da Glória Pérez mesmo, que eu fazia uma cigana que era casada com Paulo José. A gente começou a puxar por um lado de comédia e começou a dar muito certo. E a partir daí eu soube que eu poderia transitar pela comédia também. E acho que então essas duas coisas, deslizar da tragédia para a comédia é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É um exercício para mim como atriz, inclusive, acelerar cada vez mais esse tempo de passar de um estado para o outro com credibilidade. É um exercício que eu faço sempre, que eu gosto de fazer. Então, não sei, talvez menos personagem, mais formatos de programas, talvez. Talvez eu gostasse de fazer uma série, mas uma série... tipo essas séries americanas, assim, que arrebentam, que são séries fortes. Na época até da novela Avenida Brasil, a gente pensou na possibilidade de fazer a Família Tufão virar uma série. Escrita pelo João mesmo, entendeu? Dirigida pela equipe que nos dirigia, Amora e Zé Luiz, porque uma série... Em torno da mansão ali. Em torno da mansão, porque era bem forte. Tinha muita comédia, mas o tema era forte, era bem pesado. Eu acho isso bacana, porque a televisão eu acho que ela vai meio leve, né? Porque ela tem uma demanda muito grande, né? Tem uma audiência que ela tem que pegar de A a Z. Então isso sempre dá uma nivelada, né? E quando é que começou quando é que você descobriu que existia ali uma atriz que era o caminho que você tinha que seguir? Isso foi já desde menina, muito pequenininha? Ou... Eu sempre gostei, desde pequena, claro, a atuar, mas eu sempre imaginei que era uma coisa que ia ficar lá, enterrado na infância, como todo mundo e tal. Mas eu tive a sorte de ter um grande ator, que é um tio meu que mora na Paraíba e que escreve, dirige, atua, pinta, é uma pessoa incrível, muito talentoso.
E ele resolveu fazer um filme na Paraíba. Ele tinha 20 e poucos anos, foi o primeiro e único longa-metragem que foi feito na Paraíba. E ele veio para o Sul e eu fui junto com ele nessa farra de fazer esse filme, tudo isso. Voltei para lá, eu já era uma atriz de cinema e as coisas já começaram a ficar mais fáceis. Vim para São Paulo fazer escola da dramática e por aí foi embora. Inclusive essa história do meu tio é muito interessante porque ele continua morando na Paraíba. Ele não quer ter uma vida atuante, assim, profissional, vir para cá, fazer novelas, essas coisas. Mas ele é muito talentoso, tanto que ele fez esse filme que está estourando no mundo inteiro, que é O Som ao Redor, que é um filme feito no Pernambuco, ganhou o prêmio de melhor ator agora no Festival de Brasília. É uma coisa inacreditável, né? Muito legal isso. Você consegue se imaginar em outra profissão que não fosse atriz, se não fosse Possível. esse o caminho? Acho que eu faria alguma coisa assim, acho que seria paisagista ou arquiteta, eu adoro isso também. Sempre ligado à construção, à imagem? Adoro. É, decoração, paisagismo, essas coisas eu gosto muito. E na sua vida pessoal, você é uma pessoa que gosta de cozinha, gosta de Gosto de cozinhar, comer. gosta de... Não, gosto de prefere comer do que cozinhar? Eu não aprendi a cozinhar. Inclusive, é um dos meus planos agora, entrar num curso, entendeu? E aprender a fazer algumas coisas. Eu acho que eu tenho que perder esse medo da cozinha. Eu tenho medo, eu acho que isso é uma coisa dificílima, cozinhar, entendeu? E todo mundo fala, não, é muito fácil. Mas eu, como não sei fazer nada, eu imagino que seja uma coisa muito difícil. Eu quero aprender a cozinhar, mas adoro comer bem. Bom, Eliane, então eu quero agradecer a sua prestabilidade. Estamos diante aqui de uma grande atriz, televisão, teatro, cinema, uma pessoa que tem uma história fabulosa. E agradecer mais uma vez, convidar os nossos telespectadores, inclusive, para a próxima semana, onde nós teremos mais convidados, mais histórias. E a gente conta com a sua participação, com a sua presença para a próxima semana, tá ok? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até uma próxima vez. E um beijo para vocês. Tchauzinho.